O presente trabalho é de cunho avaliativo para relatar a experiência na disciplina de estágio 3, prática escolar em estágio supervisionado em anos iniciais, que, devido à pandemia, buscou por metodologias alternativas para fomentar a vivência de estágio, na forma que obedecessem à demanda estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de combate ao Covid-19. Dentre elas, realiza o levantamento das atividades trabalhadas em sala de aula no presente período, acolha as falas de professores da rede municipal que servem para fomentar as discussões que serão abordadas mais detalhadamente no corpo desse relato final da disciplina. Dialogando sobre o percurso na disciplina de estágio supervisionado, lecionada atenciosamente pelo professor Galdino Rodrigues, pela Faculdade de Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora, o objetivo geral deste material é narrar a trajetória acadêmica e científica da disciplina, na forma de reflexão sobre os temas abordados, retomando as lembranças e marcas que ficaram durante o contato com os professores da rede pública de ensino, de forma virtual, contemplando a formação. A instituição selecionada para o acompanhamento foi a Escola Clotilde Peixoto Argrives, turma do 3º ano de ensino fundamental. É imprescindível ressaltar que nossos encontros aconteceram de forma online, ou seja, pelo aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, semanalmente no período da tarde, cumprindo com a demanda da Organização Mundial da Saúde ao combate ao novo coronavírus. De antemão, digo que nada sobressairia a experiência pessoal e a vivência no estágio, ao modo que nós, alunos, pudéssemos ter o contato direto com os professores e o contexto escolar, vendo a pura realidade do campo de atuação. Todavia, a disciplina se fomentou desafiadora na sua estrutura, no modo que ela seria 80% prática, se desdobrou de forma satisfatória e enriquecedora, quando, além de fomentar reflexões sobre a área de atuação, proporcionou o contato direto e privilegiado com os sujeitos legítimos do cargo. Sendo assim, foram feitas atividades que contemplassem e usufruíssem das ferramentas que poderíamos manusear, com segurança e prevenção quanto ao avanço do vírus. Das atividades desenvolvidas em momentos selecionados, pude contemplar a realização e desafio de lecionar na disciplina de forma remota. No acompanhamento, desenvolvimento de atividades de português, matemática, jogos matemáticos, geografia e arte. Após a breve apresentação sobre a disciplina, tomei liberdade para fazer algumas considerações sobre pontos que foram discutidos durante a jornada do estágio obrigatório e as considerações de Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que aprendo por meio das falas dos profissionais que as escolas e os sistemas de ensino têm a necessidade de criar mecanismos para garantir a participação da comunidade escolar no processo de organização e gestão dessas instâncias educacionais. Um dos princípios mais discutidos e importantes da dinâmica escolar é fornecer uma gestão democrática, ou seja, aquela que conta com a participação efetiva dos agentes que compõem a comunidade escolar, sendo eles conhecedores das leis que a regem, as políticas governamentais que são propostas para a educação, as concepções que baseiam essas políticas e, principalmente, que estejam envolvidas no processo de construção de uma escola democrática, que atenda os objetivos e a transformação do sistema autoritário vigente. Compreendendo assim que a democratização começa no interior da escola, a qual proporciona meios e espaços para que os professores, funcionários, alunos possam discutir criticamente as demandas da instituição. Nessa perspectiva, o objetivo da escola é formar alunos críticos, criativos e participativos, com condições de participar criticamente do mundo do trabalho e de lutar pela democratização da educação em nosso país. Isso vai de encontro à fala de Paulo Freire, quando ele diz: ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, uma vez que é imprescindível apenas apresentar um projeto de gestão democrática, contemplando todos os pontos para a execução da mesma e, todavia, não consolidá-la com espaços que favoreçam a sua participação. As decisões que partem do coletivo devem ser efetivadas em todas as construções do projeto educativo, tais como o aprimoramento dos processos de escolha ao cargo de coordenador escolar, a criação e a consolidação de órgãos colegiados na escola, como conselhos escolares e conselhos de classe, o fortalecimento da participação estudantil por meio da criação e da consolidação de grêmios estudantis, a construção coletiva do projeto político-pedagógico da escola, a redefinição das tarefas e funções da associação de pais e mestres, na perspectiva de construção de novas maneiras de se partilhar o poder e a decisão nas instituições. Nesse sentido, a democratização da gestão escolar implica a superação dos processos centralizados de decisão e a vivência da gestão colegiada, na qual as decisões nascem das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da escola no processo pedagógico. Como consequência, haverá a efetivação da autonomia da unidade escolar.
Em segundo lugar, gostaria de fazer a colocação sobre a importância do papel do pedagogo, na medida que, além de liderar e motivar a sala de aula, o mesmo precisa estar atento às demandas e às situações que se encontram no ambiente escolar, na medida que deve adequar e modificar o projeto político-pedagógico da instituição ao modo que contemple a demanda atual. Esse papel ficou ainda mais evidente no período de pandemia, em que os profissionais tiveram que conduzir as instituições pensando em métodos e práticas que contemplem os alunos para que o processo de ensino-aprendizagem pudesse estar dando continuidade durante o ano letivo. Dentro desse requisito, o mesmo busca envolver alunos, outros professores e família na busca da qualidade de ensino perante a situação. Então, ressalto que o educador deve estar sempre atento para cumprir essa necessidade, organizando a rotina escolar, zelando pelo cumprimento do calendário estudantil e pela presença integral dos alunos. Paulo Freire dialoga bem essa premissa no tópico Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Por último, prezo pelas palavras de Paulo Freire. Ensinar exige rigorosidade metódica, uma vez que, conhecendo o papel de um professor e suas habilidades, exige uma relevância em fomentar a sua formação continuada, de modo que o docente e demais indivíduos envolvidos na dinâmica escolar usufruem da ciência como método para acrescentar em conhecimento para a formação individual e coletiva. Sendo assim, poderá ter mais clareza sobre os fenômenos, compreendendo os problemas sem substituí-los por representações. Desta forma, o estágio concluiu sua meta desafiadora, proporcionar aos alunos a construção de bases a respeito da compreensão do funcionamento do ensino em anos iniciais, mesmo contemplando a demanda do cenário pandêmico. Neste sentido, no que tange à execução das aulas, percebemos que houve uma motivação e perseverança dos discentes, na forma de permanência nas aulas e discussões, sendo de suma importância para a produção de conhecimento. Na mesma medida, o docente Galdino se disponibilizou e sensibilizou em planejar uma disciplina contemplando as atuais condições de trabalho, tornando possível a aprendizagem envolvendo reflexões, pensamentos e linguagem escrita de maneira prazerosa. Juntos, conseguimos construir memórias que fomentam uma prática educativa cheia de desejos e ideias transformadoras para as futuras práticas pedagógicas, sendo significativas aos envolvidos no processo. Ressalto que o privilégio de conviver com alunos de outros períodos e trabalhar com a turma e profissionais da educação que se dispõem em fazer acontecer, refletir e dar o melhor para que a disciplina se conduzisse de uma forma planejada e organizada foi de extrema valia para a formação acadêmica. O estágio ainda proporcionou aprendizagens significativas do papel do pedagogo, na forma que se aproximou à investigação sobre a realidade de seu contexto social, contemplando o conceito de estágio que reverbera sobre o campo de conhecimento que envolve estudos, análise, problematização, reflexão e posição sobre o ensinar e aprender. Além disso, o estágio me permitiu novas descobertas sobre a área, novos conhecimentos que espero utilizá-los futuramente em uma possível contratação ao cargo. Também espero que, assim como os companheiros de disciplina me proporcionaram aprendizagem, que tenham feito uma mediação, mesmo que breve, sobre os conhecimentos e que, de alguma forma, tenha contribuído para o enriquecimento deles enquanto pessoas e futuros pedagogos. Que sejamos autores sociais na forma de praticar a autonomia, a criticidade e a empatia, construindo a própria história e fomentando uma educação democrática.